Olá, eu quero convidar você para a nossa sala de notícias. É o Repórter Brasil com tudo que acontece no dia, no país e no mundo. Política, economia, as condições do clima. Nós temos um compromisso com temas diversificados e especial atenção à prestação de serviço e reforço da cidadania. Os principais fatos da sua região, com o olhar das emissoras que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública. Não perca o Repórter Brasil, às 19h. Eleições 2024. Após a apuração, Sheila Lemos, atual prefeita de Vitória da Conquista, alcança 58% dos votos válidos, mas TSE ainda não reconhece a sua vitória. Processo de inelegibilidade de sua candidatura ainda cabe recurso. Este é um dos destaques do SB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também saúde. 80% das pessoas com demência no Brasil não estão diagnosticadas. Especialistas alertam que o diagnóstico precoce pode fazer a diferença no tratamento e retardar a evolução da doença. E ainda, a primavera chegou e com ela o clima segue instável. Primeiros 15 dias da estação têm deixado os conquistenses confusos com tantas mudanças de temperatura. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 77-3424-8766, ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag UN2. Hoje é segunda-feira, 7 de outubro, o SB Notícias, segunda edição, está começando. Às 18h31. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao SB Notícias, segunda edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. Vamos juntos até às 7 da noite e, claro, gente, que nós abrimos a edição de hoje falando de eleições 2024. Aqui em Vitória da Conquista, as eleições municipais já foram definidas ontem em primeiro turno. 4 candidatos, gente, disputaram o pleito eleitoral. Sheila Lemos, do Partido União Brasil, o candidato Valdenor Pereira, do PT, a candidata Lúcia Rocha, do MDB, e o candidato Dr. Marcos Adriano, do Avante. Vamos aqui no telão conferir os números da apuração, né, que foram finalizados aí já quase no final da noite de domingo, tá? A candidata Sheila Lemos, do União Brasil, fechou a votação com 58,83% dos votos, o que equivale a 116.488 votos. Tem um aviso aqui nessa questão de Sheila que daqui a pouco eu vou falar com vocês. O candidato Valdenor Pereira, do PT, ficou em segundo lugar com quase 53 mil votos, né? 52.947 votos, o que equivale a 26,74% dos votos válidos em Vitória da Conquista. A candidata Lúcia Rocha ficou em terceiro lugar com 11,14%, pouco mais aí de 22 mil votos, e o candidato Marcos Adriano, do Avante, ficou com 6.512 votos, o que equivale a 3,29%, tá? Gente, vocês perceberam aí, vou pedir para colocar na tela cheia, né? Que os votos da candidata Sheila Lemos estão notificados. Ela está como não eleita e aqui está anulado sub júdice, né? O que isso significa, gente? Esse anulado sub júdice referem-se a situações em que o candidato, no momento da votação, está com sua candidatura indeferida, mas ainda pode recorrer. Nesse caso, os votos são registrados e somados de maneira provisória, mas não influenciam no resultado final da eleição, como você viu aqui, né? No resultado não tem nenhum eleito, até que haja aí a decisão definitiva sobre a elegibilidade do candidato. Segundo a apuração aí da jornalista Andressa Oliveira, embora Sheila Lemos tenha conquistado aí mais de 58% dos votos para a Prefeitura de Vitória da Conquista, a atual prefeita ainda não pode ser considerada eleita. Isso porque a Justiça Eleitoral da Bahia julgou a sua candidatura inelegível. Na coletiva de imprensa realizada hoje pela manhã pela prefeita de Vitória da Conquista, ela declarou que venceu as eleições e vai governar pelos próximos 4 anos para toda a população e também falou um pouco sobre esse processo que aguarda o julgamento no TSE. Sei que vocês estão na expectativa aí pelo o processo que nós estamos na Justiça, né? Foi protocolado hoje pela manhã, já o nosso recurso junto ao TSE. Lembrando que nós temos
um recurso também do Ministério Público Federal, que isso é inédito, né? O fiscal da lei se manifestando. Então, nós vamos chegar fortes no TSE, porque fomos referendados por quase 60% dos votos dos conquistes. Então, isso, nós vamos chegar lá, né? Porque se vivemos num país democrático de direito, quem diz, quem governa é a população através do voto. Então, tenho certeza que vencemos ontem nas urnas, vamos vencer também na justiça. É isso. No caso de Sheila Lemos, gente, todos os votos atribuídos a ela nas urnas vão ficar suspensos, aguardando o julgamento do TSE. Caso o Tribunal Superior decida favoravelmente à candidata, os votos são validados e contabilizados. Caso a decisão seja contrária, um dos cenários é a realização de uma nova eleição municipal e esses votos em Sheila, né, são desconsiderados, tá bom? Esse é apenas um de vários cenários. E a gente segue falando de eleição, gente. Se você não pôde votar neste fim de semana, fique atento, viu? Porque você pode ainda justificar o seu voto. A repórter Manuela Cipione traz os detalhes. Em 2024, os brasileiros voltaram às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o país. No entanto, nem sempre é possível comparecer no dia da votação, seja por estar fora da cidade ou por algum imprevisto. Para estes casos, a legislação eleitoral prevê a necessidade de justificar o voto, garantindo que o eleitor mantenha sua situação regularizada com a Justiça Eleitoral. Se você não pôde comparecer à sua sessão eleitoral nas eleições de 2024, será necessário justificar sua ausência para evitar pendências com a Justiça Eleitoral. A justificativa é obrigatória, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno, e pode ser feito de forma prática no dia a dia da votação, ou até 60 dias após cada turno, caso você não tenha conseguido justificar no dia. Além disso, a justificativa é importante para eleitores que não tenham transferido o título a tempo ou perderam prazo para alterar o domicílio eleitoral. Uma das formas mais simples e eficientes de justificar o voto é utilizando o aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para o Android e iOS. No dia da eleição, basta habilitar o acesso à localização do seu dispositivo, permitindo que o app identifique que você está fora do seu domicílio eleitoral. Outra opção é preencher o formulário de justificativa, disponível online ou em qualquer sessão eleitoral. Mas se você não conseguiu justificar de forma presencial, tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação, seja pelo aplicativo e-Título ou pelo site da Justiça Eleitoral. Após esse período, será necessário apresentar um documento que comprove o motivo da sua ausência, como atestado médico ou comprovante de viagem. As consequências de não pagar a multa são muitas e vão desde não poder tirar documentos até não poder exercer cargos públicos. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco vamos falar das mudanças no tempo em Vitória da Conquista, gente. A população tem enfrentado aí já cerca de 5 estações em um único dia, que é normal aqui pela cidade, né? E claro que a gente vai trazer aí a previsão do tempo completa para este começo de semana para você se programar. O intervalo é bem rápido, não sai daí não. O Web Notícias segunda edição volta daqui a pouco. Até já. Na pandemia, eu e meus amigos aprendemos muitas coisas. Aprendemos que a comunicação virtual pode ser uma grande aliada. Até mesmo da nossa saúde e bem-estar. Só que todo excesso faz mal, inclusive muito tempo na frente das telas. Mas sabe um excesso que não faz mal? O excesso de felicidade em poder voltar a sentir o mundo real, perto de quem a gente ama. Afinal, ao vivo é bem melhor. Valorize as relações presenciais. Elas são muito mais reais. Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Exibições de filmes
filmes em cartaz nas novas salas de cinema dos Centros de Cultura de 5 cidades do interior do estado da Bahia. Cine Movimenta Centro, o cinema brasileiro em movimento simultâneo. Todas as terças às 19 horas e quinzenalmente às 15 horas até março de 2025. Apoio financeiro, Paulo Gustavo Bahia. Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Realização Movimenta Cultura e Arte. Cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa EBC. Eu gosto de ver mais esporte, cultura, lazer, arte, entendeu? É o que eu gosto de ver. O que eu gosto de ver é algo que nos instrui, notícias boas, principalmente voltada ao conhecimento, pesquisa. Jornalismo público focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. Com os assuntos que fazem diferença na sua vida, você só vê aqui no N1, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E a primavera chegou e com ela, gente, o clima segue instável em Vitória da Conquista. Os primeiros 15 dias da estação têm deixado os conquistenses confusos com tantas mudanças de temperatura. Confira mais detalhes na reportagem de Andressa Oliveira. Tempo seco e de muito calor, seguido por períodos de chuva passageira e céu nublado. Desde a chegada da primavera, Vitória da Conquista tem registrado muitas variações de temperatura ao longo do dia. Apesar de parecer um fenômeno novo, esse meteorologista explica que as oscilações são comuns para essa época do ano. Exatamente porque nós estamos nos preparando para a estação mais quente, que é o verão. Então, entre o nosso outono e a primavera, então tem essa variação, grande variação diária. E, inclusive, ela é também provocada pelo aumento das queimadas que a gente está percebendo na região norte e centro-oeste. E essa grande massa de fumaça, de fuligem, de material particular na atmosfera, ela impede a formação de chuva. Tipo assim, ela dispersa a umidade relativa do ar. E, fazendo isso, a temperatura se eleva. Apesar de a gente não estar exatamente na rota dessa fumaça, mas nós estamos na borda. Então aqui acontece sim esses efeitos. Então a gente está percebendo essa grande amplitude diária, inclusive, mas a média daqui para frente vai tender a aumentar brevemente e também as temperaturas vão se elevando gradativamente até o mês mais quente, que é janeiro e fevereiro. A primavera é marcada pela transição entre verão e inverno. No Brasil, o período é caracterizado pelo retorno das chuvas, mas alguns especialistas alertam que as regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste devem registrar chuvas abaixo da média histórica. As temperaturas também devem oscilar bastante nesse período. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o Brasil vai enfrentar ondas de calor extremo, influenciados pelo fenômeno da Laninha. As consequências dessas mudanças afetam a saúde dos brasileiros e as condições de vida no país. Com as altas temperaturas, as doenças respiratórias tendem a se agravar, principalmente entre crianças e idosos. O grande risco, aqui no nosso caso, é essa grande amplitude diária, que a gente vai passar basicamente de 14 graus, né, no período mais frio, até 30, 31 graus. Então, o nosso organismo acaba reagindo de maneira negativa em relação a isso. Principalmente porque a umidade relativa do ar ela vai cair bastante, né, durante o dia, depois se eleva, então essa grande variação vai afetar mucosas, problema respiratório e principalmente para as pessoas que têm processo alérgico e também o pessoal das idades, né, abaixo de 10 anos e acima dos 50 anos, no caso as crianças e os idosos. São as vítimas mais frequentes desse tipo de evento. Pelas ruas da cidade, a população já constatou essa mudança. Muito, que às vezes está muito quente, às vezes está frio, de madrugada esfria, às vezes está quente, o tempo fica muito seco, a gente dá muita gripe, dá muito problema na garganta, né? Uma hora está quente, outra está frio, outra está... À noite esfria um pouquinho, né? E de dia, hoje mesmo amanheceu nublado, agora já está com sol bem quente. Sempre a gente sente aquela falta de ar,
mudança nas narinas, tudo isso só vem acarretando péssimos momentos para a gente. As previsões para os próximos meses acendem um alerta. As chuvas esperadas para essa época do ano só devem chegar no final de outubro e, influenciadas pelo fenômeno Laninha, podem ocorrer com uma intensidade maior na região. Esse cenário, que se tornará cada vez mais comum, exigirá mudanças e adaptações de toda a sociedade. Promete porque a gente está já anunciando às portas a nossa Laninha. E a Laninha traz chuva acima do normal. Não tanto quanto a chuva de 2021. Então a gente vai ter essa grande variabilidade, né, da temperatura. E as chuvas, quando vierem, vão chegar de maneira surpresa, né? E também aquela quantidade enorme de chuva localizada e outras áreas secas, assim, bem mal distribuída, que é uma coisa comum na Laninha. Então, daqui para frente, a gente vai ter a variação vai continuar diária. E a chuva somente a partir da segunda quinzena de outubro. Mas, aos poucos, a gente vai perceber que o céu vai ficando mais úmido, mais nublado, e seguido de período muito quente, depois a temperatura cai de madrugada, de manhã, e aí a gente vai ter que conviver com esse tipo de variação. É isso, com tanta mudança brusca de temperatura não está fácil para ninguém. Semana passada mesmo eu estava apresentando o jornal aqui, na quarta-feira minha voz começou a falhar, já na quinta eu não tive voz nenhuma, ainda bem que no sábado, entre sábado e domingo ela melhorou e eu pude fazer a cobertura das eleições aqui. E essa semana também ela já está aqui 90%, estou me recuperando ainda, mas aí nada que uma boa hidratação não resolva, né? Vamos conferir agora então como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região neste começo de semana. Hoje, em Vitória da Conquista, não deve chover. As temperaturas oscilam entre a máxima de 28 e a mínima é de 17. A semana começa ensolarada na Joia do Sertão Baiano. Não há previsões de chuvas. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima pode chegar a 31 graus. Na quarta é esperado aumento de nuvens sem chances de chuva, mas pode garoar em algumas localidades da cidade. As temperaturas permanecem parecidas, variando entre a máxima de 34 e a mínima de 18. Agora vamos conferir a previsão do tempo para outras cidades da região. A previsão para hoje em Jequié é de que o tempo permaneça ensolarado. As temperaturas oscilam entre a mínima de 21 e a máxima de 34 graus. Em Itapetinga, as temperaturas permanecem altas. A máxima deve continuar em 32 e a mínima desce para 21. O tempo é predominantemente ensolarado e sem expectativa de chuvas. Em Mortugaba, o tempo também é ensolarado e as temperaturas seguem altas, atingindo os 37 graus. A mínima é de 21. Use protetor solar. Tudo certinho para você então poder se programar. Vamos para mais um intervalo, gente. No próximo bloco vamos falar de saúde. 80% das pessoas com demência no Brasil não estão diagnosticadas segundo dados do Ministério da Saúde. Os especialistas alertam sobre a importância do diagnóstico precoce. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. O SB Notícias volta daqui a pouco. Até já. Educação, cultura, esporte, a demanda da sua comunidade. O que é notícia no começo da sua tarde, você confere no SB Notícias, primeira edição. O seu almoço comigo agora é um pouco mais cedo, ao meio-dia. Logo em seguida você fica bem informado na companhia de Luciana Barreto. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. 15 para 1 da tarde, destaques de todo o Brasil e do mundo em uma linguagem clara, com entrevistas, análises e prestação de serviço para você. Jornalismo público de qualidade, responsável e atual. Com os assuntos que fazem diferença na sua vida, você só vê aqui na TV UESB. Informação, formação e conhecimento. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5.
e curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição, para falar de saúde, gente. Segundo dados do Ministério da Saúde, 80% das pessoas com demência no Brasil não estão diagnosticadas. Especialistas alertam que o diagnóstico precoce pode fazer a diferença no tratamento para retardar a evolução da doença. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Patrícia resolveu se mudar de um apartamento e construir uma casa adaptada com acessibilidade quando Dona Sebastiana, hoje com 79 anos, começou a dar sinais de que algo não estava bem. Foi quando mamãe começou a apresentar algumas confusões mentais, começou a falar coisas que não existiam, a gritar, pedir socorro, aí eu fui em busca de ajuda. A gente precisa entender que o idoso com demência, ele não lembra das coisas, não é porque ele não faz esforço, não é porque ele não queira lembrar, é uma doença de fato. Então, a gente entender os sintomas da doença, entender que esses sintomas são da doença, já nos ajuda a tratar melhor a doença. As estimativas oficiais sugerem que cerca de 80% das pessoas com demência no Brasil não estão diagnosticadas. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, o atendimento no SUS às pessoas idosas com a doença cresceu nos últimos anos. Em 2023, foram cerca de 331 mil registros, ante aproximadamente a 254 mil em 2022. Até julho deste ano, os atendimentos já somam mais de 198 mil. Quantos não eram os casos daquelas cidades interioranas, de um Brasil anterior, né, em que era corriqueiro você ter o doidinho da cidade, a figura da pessoa, né, que se prestava a um quadro de maluquinho, de doidinho, as pessoas eram taxadas assim, por um desconhecimento nosso. A diferença é que hoje a gente consegue identificar isso como uma doença. E identificando isso como uma doença, tornou mais fácil o diagnóstico. A demência, ela não se trata só com remédio. A gente tem a terapia junto para retardar a progressão da doença e também para minimizar os sintomas e o impacto da doença no dia a dia do paciente e da família. Além de todo o tratamento, o amor continua sendo o melhor remédio. Quando eu lembro da minha infância, do que a minha mãe representou para mim, do esforço que ela teve para criar as filhas, para se dedicar à família, às vezes ela anulou muitos sonhos dela para a gente realizar o nosso. Então eu cuido com mais amor. É importante ter esse acompanhamento, esse diagnóstico, justamente para poder empregar aí um tratamento adequado para as pessoas, né, que têm demência e também ajudar aí no combate, né, no retardamento da evolução da doença. E assim que a gente encerra a edição de hoje, muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube, aparecer embaixo no seu vídeo, só escanear o QR Code que você pode rever estas e outras edições do nosso telejornal, tá bom?
Outras notícias locais você confere amanhã, meio-dia, com Mário Ribeiro, no SB Notícias, primeira edição. E a seguir, você fica com o Repórter Brasil, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E antes de encerrar, eu tenho que agradecer aqui, né, a toda a equipe da TV UESB que se envolveu nessa longa cobertura das eleições 2024, pessoal da técnica, cinegrafistas, repórteres, todo mundo ficou de plantão aqui no domingo, os estagiários também, né? Todo mundo ficou de plantão aqui no domingo para levar para você em casa o melhor da informação sobre a votação em Vitória da Conquista, das 7 da manhã até as 7 da noite, 12 horas aí de cobertura, não direto, mas assim, né, durante os intervalos. Isso aí foi muito importante, o jornalismo público sempre ao seu lado para trazer o melhor da informação, tá bom? Amanhã estou de volta às 18h30 aqui na tela do seu canal 4.1. Melhor da semana a todos e até amanhã. Tchau, tchau.